Aqui nós estamos com você investigando alguns assuntos. Há uma questão e a questão é: como alcançar os seus objetivos? Observe a pergunta: como alcançar os seus objetivos? A outra questão é: como alcançar a realidade desejada? Observe uma coisa aqui, nós nesse canal, nós estamos com você investigando como nesta vida assumir essa verdade sobre você. E esta verdade sobre você é a própria realidade sobre a vida. Uma vez isso assumido, realizado, não existe nenhum outro maior objetivo do que esse. Aqui nesses encontros, nós estamos com você investigando a natureza da verdade do seu ser, que é a natureza de Deus. Aqui se trata, antes de tudo, de ter um encontro com a verdade. Quando as pessoas se propõem a esta busca dos seus objetivos, ou a esta procura desta assim chamada realidade desejada, o que é que na verdade elas estão procurando? O que é que na verdade elas estão buscando? O que é que na verdade você está buscando? Você está buscando a felicidade. É por isso que nós empreendemos em negócios. É por isso que nós adquirimos uma formação de terceiro grau. É por isso que nós casamos. É por isso que nós adquirimos bens materiais. É por isso que nós temos o propósito de realizar esses objetivos, esta realidade desejada. Tudo o que nós de verdade buscamos na vida é, em última instância, a felicidade. É isso que o ser humano procura. É isso que nós, como seres humanos, estamos buscando. Mas acontece algo bem peculiar conosco. É o fato de que nós não sabemos o que é a felicidade. Toda referência que nós temos é a referência dos valores dessa cultura que nós recebemos, desse padrão de mundo onde fomos educados, onde fomos criados. Assim, as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas de sucesso, as que realizaram seus objetivos, aquelas que alcançaram aquilo que desejavam, elas são o critério para todos nós do que é a felicidade. Essa é a nossa referência sobre felicidade. Eu queria investigar um pouco isso aqui com você. Será que é verdade o que acabamos de colocar? Essas pessoas, por terem realizado o que elas realizaram, obtido o que elas obtiveram, conquistado o que elas conquistaram, de fato, elas são felizes? O que é, na verdade, a felicidade? Cada um carrega uma definição, uma ideia ou um conceito sobre isso. E cada um trabalha por esse propósito, em razão desse conceito e dessa crença que tem. Mas qual será a verdade da felicidade? Aqui dentro desse canal, nós estamos com você investigando a verdade sobre isso. E lhe dizendo de uma forma clara que a verdade da felicidade
não consiste nessa ideia de possuir, de obter, de adquirir. Na vida, nós adquirimos bens móveis, bens imóveis. Adquirimos também pessoas, relacionamentos. Quando aquele relacionamento já não corresponde às nossas expectativas, nós trocamos aquele relacionamento por um outro relacionamento. Assim adquirimos também relacionamentos. Adquirimos também conhecimento, informação. Nós vivemos na vida acumulando o tempo todo. Nós acumulamos pessoas, acumulamos móveis, imóveis, conhecimento, experiência. Assim, a nossa ideia é de possuir. E esse conceito é inteiramente equivocado, de que quanto mais possuímos, mais felizes nós somos. Se você olhar de verdade, com essa acuidade, com essa atenção direta nesse olhar, para essa experiência de vida que está à nossa volta, que é a experiência de todos, nós iremos perceber que isso é inteiramente falso. Esta paz, esta tranquilidade, esta alegria e liberdade, esta presença do amor, não é algo que surge necessariamente pela quantidade de coisas que se possui, que se tem. Assim estamos diante de uma crença que não condiz com a realidade. O propósito desses encontros aqui é estudarmos juntos essa questão desse encontro real com a felicidade. E se isso não consiste nos bens que se possui, ou nas coisas que se adquire, ou no conhecimento que se tem, o que é a felicidade? É uma resposta para essa pergunta. É disso que de fato nós precisamos. Mas a crença comum é de que nós precisamos realizar os nossos objetivos, sonhos, propósitos, esta realidade desejada. A nossa ideia é a ideia comum. O que não falta no mundo são pessoas realizadas nesses aspectos. Pessoas que já conseguiram tudo. Se é que alguém pode conseguir tudo, na realidade elas conseguiram algumas coisas, outras conseguiram bastante coisas, mas elas continuam nesta busca, nesta procura. Há algo bastante peculiar, singular nos desejos. Nenhum desejo lhe preenche. Apenas temporariamente alivia este quadro interno de insatisfação. Observe comigo isso aqui. Quando há satisfação, não há desejo. Apenas quando a insatisfação está presente é que o desejo está. E as pessoas não cansam, não ficam enfadadas, enjoadas de realizarem coisas.
de se preencherem temporariamente nos desejos, porque elas continuam buscando, elas continuam procurando. Então, por mais realizada que seja uma pessoa, esta realização dela ainda se mostra insuficiente, pelo simples fato de que ela ainda continua buscando mais. Esta insatisfação interna continua. Portanto, não consiste em realizações externas. Há dentro do ser humano, há dentro de cada um de nós, uma insatisfação, uma incompletude, uma carência, uma ausência que nada preenche. Por mais que você realize coisas, você continuará internamente insatisfeito. Então não consiste em realizar desejos, esse encontro com a felicidade. Aqui estamos lhe desafiando a tomar ciência disso de uma forma direta, daquilo que temos colocado aqui, de uma forma muito clara, a partir de você mesmo. Tomar ciência da verdade de que a felicidade consiste exatamente nesta liberdade. Na liberdade de permanecer livre desses desejos psicológicos. O que são esses desejos psicológicos? Há uma diferença entre o desejo e essas necessidades psicológicas criadas pelo pensamento dentro de cada um de nós. Evidente que você precisa de um carro para ir trabalhar. E se você deseja um carro, veja, isso é algo muito simples, mas existe uma liberdade bastante direta nesse simples desejar um carro. Quando você tem condições, quando você tem recursos e deseja um carro, você vai lá e compra. Então, os desejos, eles ocupam um espaço muito simples para cumprir uma necessidade física. Agora, quando esta busca de algo, como por exemplo um carro, notem a diferença, é para preencher uma necessidade psicológica, isso porque o carro irá lhe dar poder, aceitação dos outros, admiração dos seus parentes, ou em algum nível interno, psicológico, isso irá lhe fazer feliz, isso irá lhe dar a felicidade. Reparem, aqui estamos diante de um equívoco. Então, uma coisa é o desejo, outra coisa é esta necessidade psicológica do desejo. Quando as coisas, as situações, a posição profissional, os relacionamentos, tudo isso que o ser humano deseja para si mesmo, é algo que irá lhe preencher psicologicamente, internamente, e lhe fazer feliz, e lhe dar paz, e lhe dar amor, e lhe dar liberdade. Aqui nesse momento nós estamos diante desta psicológica condição que estamos com você aqui investigando, que é a condição da presença deste eu, deste ego, nesta realização, neste preenchimento, que por sinal não se realiza.
Nada, escute isso, nada nesse mundo lhe fará feliz. Assim você pode realizar os desejos, esses desejos simples, como comprar um carro, uma casa, se casar, ter filhos. Tudo isso está dentro do contexto da vida como ela acontece. Mas nenhuma destas coisas pode lhe dar a verdade da completude, da satisfação permanente, da felicidade real, da paz verdadeira, do amor verdadeiro. O que você está ouvindo fica muito claro quando você olha, porque se aproximou da vida e já passou por isso, fica muito claro de que, de fato, no mundo, na vida, a felicidade não consiste nestas coisas. Um contato com a realidade da vida, livre desse modelo psicológico, que é o modelo do eu, é a liberdade de permanecer fora do conhecido, fora desse modelo do tempo como nós conhecemos. Deixa eu tocar nisso aqui agora com você. Nós temos um modelo de existência, de vida, dentro do conhecido, que é o modelo de vida no pensamento. Observe que tudo aquilo que nós conhecemos é algo reconhecível do pensamento. É algo que o pensamento trata, que o pensamento relata, que o pensamento conhece. E tudo o que nós temos vivido nessa experiência, nesse sentido psicológico de ser alguém, está dentro do tempo. Então vamos aqui colocar para você a verdade sobre esta questão de uma vida livre do tempo. A vida da pessoa, do mim, do eu, a vida deste ser humano, nesse contexto de consciência individual, é uma vida no tempo. Eu quero tocar nessa questão do tempo psicológico e o tempo cronológico. Do ponto de vista do tempo cronológico, esse tempo cronológico faz parte desse contexto da vida, como ela acontece. Um dia você foi uma criança, hoje você é um adulto. Então você viveu esse tempo, o tempo cronológico. O corpo cresceu, mudanças ocorreram em seu corpo. Você vivia de uma forma como criança e hoje vive de uma outra forma. Então nós temos aqui a presença do tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo do calendário. Você não tinha rugas, hoje você tem. Você tinha cabelos, boa parte deles desapareceram. O seu corpo viveu mudanças, experimentou mudanças. Tudo isso ocorreu no tempo cronológico. Mas nós temos também uma vida que é a vida do eu, desse mim, desse ego, que não é a vida do corpo. É a vida de uma ilusória entidade presente que você acredita ser você. Que, por sinal, você confunde com o próprio corpo, que é a vida do eu, que é a vida do ego. Esse ego, ele vive nesse tempo psicológico. E nesse tempo psicológico, existe no pensamento a imaginação de que alguma coisa irá lhe acontecer. Ou de uma forma positiva, ou de uma forma negativa.
Você vive buscando tudo que há de bom na vida para si mesmo. E vive procurando evitar, escapar, se livrar de tudo que é ruim na vida para si mesmo. Esse é o movimento do tempo psicológico desse eu. A ideia central é de alcançar alguma coisa ou se livrar de algumas coisas. Tudo para ser feliz, para ter paz, liberdade e amor. Aqui estamos com você, tomando ciência do que é esse tempo, tomando ciência do que é esse eu. Aqui estamos nos dando conta do que é a pessoa. E de uma forma clara, temos colocado aqui nesse canal para você. Já que estamos com você abordando esta questão do despertar da consciência, da realização da verdade. Estamos trabalhando com você aqui esta ciência desta realidade divina, que é a realidade de Deus, que é a natureza do seu ser. E estamos lhe dizendo que esta verdade sobre você, que é você em seu ser, não vive no tempo, não está no tempo. O corpo está no tempo, passando por mudanças. Mas a verdade sobre você, aquilo que realmente é você, não está no tempo. Esse tempo cronológico, para todo esse propósito de mudanças visíveis, perceptivas pelos sentidos, é algo que está presente. Mas esse tempo psicológico é uma mera invenção do pensamento. Não existe alguém presente nesse instante aqui que tem um nome, um corpo e uma história. Tudo isso faz parte do tempo cronológico. Você recebeu um nome em algum momento, logo ao nascer. Você tem um corpo e você tem uma história do ponto de vista físico, biológico. Agora, do ponto de vista psicológico, a ideia de alguém presente, alguém que veio do passado, está vivendo esse momento e agora está indo para o futuro, isso é algo inteiramente ilusório. É algo que o pensamento está produzindo. Nós precisamos ter uma profunda compreensão desta questão do pensamento. É a presença do pensamento, com tudo que ele representa. É nele que está presente, dentro de cada um de nós, esta base. É ele que tem dado a cada um de nós a ideia de alguém presente aqui. O que temos presente aqui é a própria presença do pensamento, como uma memória. O pensamento, ele cria uma entidade, se separa dessa entidade. O pensamento cria esse eu, esse mim, essa pessoa. E o próprio pensamento se separa, criando esta separação, nessa ideia de existir como alguém. E nós fomos capturados psicologicamente dentro desta armadilha. A crença, a ideia fundamental é alguém presente aqui.
que veio do passado e está indo para o futuro. Esse é o tempo psicológico. Todos os problemas que nós, como seres humanos, temos, está dentro da consciência individual. Veja, como seres humanos, nós particularizamos esta consciência. Notem, é a consciência humana. É a consciência do ser humano. Mas cada um de nós particularizou esta consciência. Nós particularizamos quando afirmamos esse pronome, eu. Quando usamos a expressão eu mesmo, ou para mim, assim você existe nessa identidade ilusória, construída pelo pensamento. E há em nós todo esse movimento, que é o movimento do pensamento, sustentando esse alcançar alguma coisa, ou se livrar de alguma coisa. E todos os problemas ligados a essa estrutura psicológica do ser humano, a essa consciência individual, é algo que está presente em razão da presença do tempo. E um desses problemas, entre os diversos outros que nós temos, é a ilusão de um dia encontrar aquilo que nós desejamos encontrar. Porque acreditamos que precisamos encontrar para a felicidade, para o amor, para a liberdade, para essa paz. Enquanto que na realidade, aqui, nós nos deparamos com a vida. A vida como ela acontece. Quando esse sentido do eu, do ego, quando existe essa eliminação dessa ideia de alguém presente, que veio do passado e está indo para o futuro. Quando nós temos o fim para esse tempo psicológico, nos deparamos com a vida como ela é. E aqui o desafio consiste em você tomar ciência disso de uma forma direta. Exatamente disso que estamos colocando aqui para você. De que a verdade da felicidade, da liberdade, da paz e do amor não consiste em realizar alguma coisa lá fora, mas consiste em tomar ciência da realidade do seu ser, aqui e agora. Essa presença é a realidade que está além do corpo e também além do mundo. Portanto, esse encontro com a felicidade é o real encontro com a realidade. Mas essa realidade, ela está além de qualquer necessidade de procura ou busca. Ela está além desses desejos, dessas realizações externas, e muito além desse preenchimento ou satisfação criado por esses desejos, dentro desta insatisfação interna presente nesse eu. O descarte desse sentido do eu, do ego, desta ilusória identidade, é o encontro com a verdade, é o encontro com a vida, é o encontro com a natureza do seu ser,
É isso que estamos com você aqui aprofundando, trabalhando. Podemos eliminar das nossas vidas a ilusão desse sentido do eu. É exatamente ele que está sustentando esta carência, esta ausência, esta falta, essa insatisfação. O encontro com a realidade divina, ao encontro com a verdade do seu ser. Para esse propósito, nós temos encontros aqui, onde estamos, a partir de uma visão do autoconhecimento, de uma real aproximação da ciência da meditação, para esta descoberta da verdade, para esta constatação da realidade divina. Nós temos encontros aqui, nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, aprofundando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu vejo as pessoas perguntando como realizar Deus rapidamente, como alcançar a iluminação rapidamente. Não há tempo, não tem rápido, não tem devagar. Uma aproximação da realização do seu ser requer uma aproximação da vida, agora, aqui, sem essa noção de tempo. Não coloque tempo